Pessoal, espero que estejam todos bem. A ideia desse vídeo é apresentar para vocês uma visão geral, né, introdutória do Git e do GitHub para controle de versão de software, né? Então, para isso, a gente vai criar um projetinho, tá? Então, eu vou abrir uma pasta aqui e aqui na pasta documentos eu vou criar um projetinho aqui, uma pasta, vou chamar de vídeo, que é um vídeo aqui que nós vamos fazer. Tá bom? Então eu vou abrir essa pasta. Enquanto isso, né, nós vamos vir aqui no repositório, né, aqui no GitHub, e aí nós vamos criar um repositório. Eu vou chamar esse repositório também de vídeo, tá? Ele está falando que está disponível, né? E depois eu vou criar, portanto, esse repositório. Bom, qual que é a proposta agora? Agora a gente vai usar os comandinhos do Git, né, para nós enviarmos o projetinho lá para o GitHub, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar ele de index.html, né? E aí esse arquivo ele vai ter simplesmente, né, um código HTML aqui que vai fazer só um parágrafo aqui, e aí eu vou colocar, né, iniciando com o Git e o GitHub, tá certo? Lembrando que é um software de controle de versão, né? E eu consigo controlar e poder ter acesso às várias versões que eu crio do meu projeto, com o propósito de recuperar posteriormente. Bom, então depois que eu criei o repositório no GitHub e também criei o projetinho aqui, eu vou vir aqui, né? E na opçãozinha de terminal, vou criar um terminal novo aqui. E aqui é importante a gente entender, né, e se atentar para o local onde a gente vai executar os comandos, tá bom? E uma coisa importante também é que quando eu entrar aqui nessa pastinha de vídeo, nós temos os arquivos aqui HTML e aqui é fundamental, na opçãozinha de visualizar, nesse mostrar aqui, que essas duas opções estarem habilitadas, né? Para a gente visualizar as extensões de nome de arquivo e também os itens ocultos, porque para o desenvolvedor de software, esses dois comandos são muito importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o nosso Git na nossa máquina, né? Então a gente faz lá git config, global, né? E aí nós vamos colocar user.email e aqui a gente coloca o nosso e-mail que foi cadastrado lá para criar a conta no GitHub, tá bom? Então depois de ter feito essa configuração, a gente começa a gente começa inicializando o repositório. Então na hora que eu faço um git init, ele diz que criou um repositório vazio, e se vocês perceberem, aqui ó, é bom de ver os itens ocultos, que a gente consegue ver uma pastinha .git, que esses arquivos serão utilizados pelo Git para fazer o controle de versão, tá bom? Então depois a gente executar esse comandinho git init, a gente vai executar um comandinho git add espaço ponto, que ele vai adicionar, né, e nós vamos informar para o Git quais são os arquivos que vão ser feito controle de versão deles. Como eu tenho um arquivo só, ele vai pegar esse único arquivo. Mas se eu tivesse 12, 15 arquivos ou mais pastas, né, ele também faria é igual, né, o comando é o mesmo, tá bom? Então eu vou fazer um git add. Na sequência, eu vou fazer aqui um git commit e vou colocar a mensagem do commit. Esse commit aqui, eu efetivamente gero uma versão do software, né? Então aqui nesse git commit, eu vou colocar aqui o index.html, né? Index.html, porque aí está informando que eu estou, né, criando esse arquivo, tá bom? E é o que eu estou colocando lá no Git. Normalmente, a gente pode também, né, colocar, né, uma, uma mensagem, né, uma mensagem de iniciando com Git e GitHub, né? É importante para depois a gente recuperar as versões. Uma vez que a gente fez esse git commit, agora nós vamos fazer o quê? Existe uma palavra-chave aqui no Git, que é o Git branch, que é um ramo, né? Uma ramificação do repositório. Então a gente sempre precisa definir qual que é a ramificação principal do nosso repositório. Então a gente usa o "-m", esse "m" é de main, qual que é
repositório principal, e o repositório principal nosso vai ser o main, tá bom? Então, nós vamos definir esse repositório principal, e aí agora nós já estamos prontos para fazer o git push. Então, a gente vem aqui, né, procura qual que é o repositório aqui no GitHub, traz aqui para o nosso VS Code, e aí então, com esse endereço, eu coloco main, esse main é o mesmo main do branch, né, e agora eu sei que eu vou enviar o arquivo lá para o repositório principal, para o meu branch, né, principal, né, a ramificação principal. Então eu vou clicar aqui, vou dar um Enter, ele enviou, né, então o que aconteceu agora é que se eu atualizar aqui meu repositório, ele já trouxe então aqui o index.html, né? Se nós fizermos alterações no nosso programa, né, que nós podemos fazer? Nós podemos criar aqui um outro parágrafo, né? Por exemplo, aprendendo os comandos iniciais, certo? Uma vez que a gente fez isso, eu tenho o quê? Um Ctrl S aqui para salvar, e aí eu preciso fazer o quê? Nós precisamos, né, como eu tenho um novo comando, mas assim, nós estamos criando uma nova versão do software. Para esse software muito simples, a cada parágrafo a gente pode criar uma versão nova, mas a ideia é que novas funcionalidades a gente vai criando versões novas, né? Então, a toda vez que eu criar uma versão nova, a gente executa os comandos novamente. Então, a gente vai lá e vai executar o comando gitadd, né, para a gente avisar que a gente vai controlar a versão de todos os arquivos. Depois o git commit, né? Aí aqui eu vou no git commit, eu vou avisar, né? Vou colocar como mensagem aqui, vou colocar aqui, ó, um parágrafo adicional, por exemplo, né? E aí depois a gente pode executar o git push, né? Se a gente usar a seta para cima, ele vai repetir os comandos e aí eu vou entregar aqui, ó, ele vai então gerar uma nova, vai enviar os dados lá para o nosso repositório no GitHub. Então aqui eu tenho duas versões do software até agora, uma vez que a gente fez dois commits, tá? E aí, se eu entrar aqui e atualizar a página, vai ficar claro que eu posso, né, visualizar, e eu consigo visualizar os dois parágrafos que eu criei. Então, à medida que eu vou alterando aqui o projeto, né, esse projeto, então, ele vai sendo enviado, né, lá para o GitHub, para a gente sempre ter projeto atualizado. E aí, quando eu tenho o projeto atualizado, eu não preciso executar todos aqueles comandos iniciais, né? Eu posso executar somente o git add, git commit e o git push. Um aspecto interessante é que se eu quiser, né, publicar na internet, né, fazer o deploy, né, fazer a publicação do projeto, eu posso usar o próprio GitHub para hospedar o meu projeto. Então, se eu vier aqui em Settings, né, eu venho aqui na opçãozinha Pages, e aí na opçãozinha Pages a gente vai fazer o deploy, né, a partir da ramificação principal. Eu vou salvar aqui, e aí vocês vão ver que daqui a pouquinho, né, ele demora aí aproximadamente 1 minuto para fazer a publicação, né? Então eu vou ficar atualizando aqui, ele daqui a pouco, né, já ele vai criar aqui um link, né, que para mostrar que o nosso projeto então ele está hospedado, né, ele está publicado, e aí eu posso, né, não preciso ficar acessando esse projeto somente no meu computador, né? Eu consigo acessar o projeto também na internet agora, tá bom? Então essa daí é a ideia. Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Ah lá, tá vendo que legal? Então agora ele foi feito o deploy, né? Foi feito a entrega, publicado. Então ele criou aqui, ó, devpires.github.io.video/vídeo. Então se eu entrar aqui, ah lá, tá publicado o meu projeto, tá joia? Bom, finalmente, para a gente encerrar, assim, nós vamos imaginar, né, que nós estamos aqui agora num outro computador e eu preciso trazer o projeto para esse outro computador, né, para a gente poder trabalhar, né? Então, o que eu vou fazer é aqui na pasta documentos, eu vou simular aqui uma nova pastinha e aí eu vou pôr outro PC, tá? Então, eu vou colocar assim, outro PC, tá?
O que a gente tem que fazer é o seguinte, para a gente trabalhar num outro PC, primeira coisa que a gente tem que fazer é executar um comando de git clone, né? Porque a gente traz uma cópia desse projeto para a gente. Então, se eu tivesse aqui num outro PC, o que ia acontecer? Eu ia vir aqui, né, abrir o terminalzinho, e aí nós iríamos fazer o quê? Esse é o primeiro comando que eu tenho que fazer quando eu estou num outro PC, e aí eu vou trazer, né, o projeto que está lá no GitHub para o meu computador. Então eu faço git clone e aí eu mando o repositório, né, informo o repositório. O que ele vai fazer é clonar e vai trazer o projeto aqui para nós, né? Então eu não posso criar arquivos novos em outro computador para enviar o projeto, para enviar lá para o meu repositório, porque o GitHub não deixa, né? Nós precisamos primeiro trazer o projeto para nossa máquina, né, para depois trabalhar. Então aqui, como o outro PC, ele criou uma pastinha vídeo, tá vendo? Ó? E aí aqui, olha lá que bacana, ó, ele tem o GitHub, ou seja, ele tem o .git, ou seja, esse projetinho aqui, ele já tá, né? Perdão aqui, eu acho que eu abri errado. Eu vou então selecionar aqui, né? Eu tenho um outro PC, e aí aqui eu tenho vídeo, né? E ele vai abrir nessa pastinha vídeo, tá bom? E o arquivo index.html vai estar aqui, né? Então o que eu faço? Eu fiz o git clone, eu trouxe o projeto para o meu computador, né? Tem que ser assim, que senão não funciona, dá problema de conflito. E aqui eu vou alterar num outro computador meu projeto, né? E vamos colocar aqui, ó, aprendendo o comando git clone, né? Então salvamos o arquivo e aí agora nós temos a possibilidade, né, de executar os comandinhos de novo. Então eu vim aqui no terminal e aí com o terminal, né, nesse outro PC, estou num outro PC, estou no projetinho vídeo, né? Aí é importante a gente entender nesse projetinho vídeo que tem o .git aqui. Então é essa alteração que nós estamos fazendo. Então nós vamos colocar lá, executar os comandinhos de novo, né? Não precisa ser todos, é só o git add ponto, né? Depois a gente executa o git commit -m e aí coloca lá, por exemplo, comando clone, né? Geramos uma nova versão e aí a gente executa o comandinho git push, né? Vou aproveitar aqui os comandos que a gente já tinha dado. Eu vou dar um enter e aí ele vai enviar para lá, né? Então eu estou usando um outro PC para fazer também, trouxe os dados e depois agora nós estamos, né, trazendo o repositório de novo, enviando o repositório de novo. Então aqui, para vocês só entenderem, eu tenho aqui de novo o arquivo, né? Aqui eu tenho o index.html e ele já trouxe aqui e muitas vezes também pode ser que já esteja, né, até também publicado. Fechou? Então aqui é um github.io.com/vídeo, né? Vamos ver se eu devo ter errado. Errei aqui, né? Ó, DF Pires. Também errei. Deixa eu voltar aqui, porque pelo menos aqui eu tenho certeza o que nós vamos fazer, né? Settings. A gente vem aqui em Pages, né? Vamos clicar aqui, ó. Tá? Aqui ele não publicou ainda, às vezes ele demora um pouquinho para publicar. Olha lá, deu certo, está publicado. Tá bom, gente? Então, esses são os comandos básicos de Git e GitHub. Esses são os comandos que a gente vai usar na nossa disciplina, tá bom? São os comandos principais e iniciais do Git e GitHub, ok? Então, ficamos por aqui. É isso aí. Até logo.